Vamos resolver mais uma questão de matemática do Enem 2022. Essa questão de probabilidade que pelo tamanho parece ser um pouco inofensiva, né? Vamos descobrir se é mesmo. Então, um resumo da questão. O Campeonato Norte-Americano de Beisebol ele funciona da seguinte forma. Quando os dois times chegam à final, há a possibilidade de ter 7 jogos. Até 7 jogos no máximo. Por quê? Porque quando um time ganha 4, ele já é declarado campeão. Então, por exemplo, se ele ganha os 4 primeiros, não há necessidade de ter os outros 3 jogos, né? Ele já é campeão. Daí ele fala, a questão fala, considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer uma das duas vencer é sempre 1,5. Então, daqui a gente já tira que a probabilidade de uma derrota também é 1,5, né? 50% e 50%. E a pergunta é, qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Vamos descobrir. Então, eu vou começar fazendo esse cálculo para 4 jogos. Ou seja, esse time já venceu o primeiro jogo, beleza? E aí ele vai vencer os outros 3 que vão ocorrer. Qual é a probabilidade dele vencer o segundo? 1,5. E o terceiro? 1,5. E o quarto? 1,5. Então, multiplicando tudo isso, a gente tem 1,5 elevado ao cubo, ou seja, 1/8. Essa é a probabilidade dele ser campeão com 4 jogos. Eu vou anotar aqui no canto, para não ficar tão poluído visualmente no final. E no final a gente vai usar essa informação. Vamos ver agora para 5 jogos a probabilidade desse time ser campeão. Então, o primeiro jogo ele venceu. E outra coisa, esse último jogo tem que ser uma vitória. Por quê? Porque não faria sentido ter 5 jogos e ele vencer os 4 primeiros e no quinto ele perder. Porque se ele vence os 4 primeiros jogos, não tem a necessidade de ocorrer o quinto jogo, tá? Então, nesse último, ele tem que ter uma vitória, tá? E uma derrota entre o segundo e o quarto jogo. Então, seja lá o que for, se é vitória, se é derrota, a probabilidade é de 1,5. 1,5 aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui. Lembrando que esse quinto jogo é um jogo que ainda vai ocorrer, então a gente tem que levar a probabilidade dele em consideração também, que é de 1,5 também. Então, multiplicando todos eles, a gente tem 1,5 elevado à quarta, ou seja, 1/16. Essa é a probabilidade? Ainda não. Por quê? Porque entre esses 3 jogos, nós temos 2 vitórias e uma derrota. E não há só uma possibilidade disso acontecer. Pode ser, por exemplo, derrota, vitória, vitória, ou então vitória, derrota, vitória, nessas ordens aí que eu falei. Então, para descobrir o número de possibilidades que podem ocorrer, é uma permutação com repetição. Tá vendo que aqui está tendo uma repetição de 2 vitórias? Então, permutação com repetição. O total é 3 e o número de vitórias se repete 2 vezes. Então vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial. É igual a 3 vezes 2. 2 fatorial, aqui eu simplifico. O resultado aqui é 3. Então é 1/16 vezes 3. Ou seja, 3 sobre 16. Essa sim é a probabilidade do time ser campeão com 5 jogos. Então, com 5 jogos, 3/16. Espero que você tenha pego a ideia, porque para 6 jogos e para 7 vai ser igualzinho. A ideia é a mesma. Então vamos lá, para 6 jogos agora. Primeiro jogo ele venceu, e aquela mesma ideia, não faz sentido o último jogo ser uma derrota, então esse último jogo é uma vitória, beleza? E aí, seja lá o que for que vai acontecer aqui nesses 5 jogos que faltam, a probabilidade é de 1/2. Então, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. E lembrando, mais uma vez, esse é um jogo que ainda vai acontecer, então leva a probabilidade dele em consideração, tá? Então, multiplicando todos eles, nós temos 1/2 elevado à quinta, ou seja, 1/32. Tá.
temos 2 vitórias e 2 derrotas para acontecer aqui nesses 4 jogos. De quantas formas isso pode acontecer? Permutação com repetição de novo. Uma permutação de 4, e aí 2 vitórias, 2 derrotas. Vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial é 2, e esse aqui eu vou simplificar. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, 1 sobre 32 vezes 6 é 6 sobre 32. Tá? Então, com 6 jogos, a probabilidade dele ser campeão é de 6 sobre 32. Estamos acabando, só falta com 7 agora. Essa borracha é muito pequena, viu? Então vamos lá agora para 7 jogos. Sete jogos. Já sabemos que o primeiro ele venceu, já sabemos que o último ele deve vencer, tá? Então, aquela mesma ideia, 1/2, não importa se é derrota ou se é vitória, 1/2 para cada. Ou seja, 1/2 elevado à sexta, 1 sobre 64. Probabilidades, ou melhor, possibilidades de ocorrência agora de 3 derrotas e 2 vitórias. São 3 derrotas e 2 vitórias. Permutação de 5 para 3 e 2. Então, 5, 3 vezes 2 fatorial. Então, fazer aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, porque aí eu posso simplificar aqui. 2 fatorial é 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Aqui, 1 sobre 64 vezes 10, 10 sobre 64. Então, com 7 jogos, a probabilidade dele ser campeão é de 10 sobre 64. Então, vamos lá. Ele pode ser campeão com 4 jogos, ou com 5 jogos, ou com 6 jogos, ou com 7 jogos. Por que eu dei tanta ênfase a esse prefixo ou? Porque quando o prefixo é ou, a gente usa soma. Então, 1/8 mais 3 sobre 16 mais 6 sobre 32 mais 10 sobre 64. Todo mundo aqui é divisor do maior. O 8, 16 e o 32 são divisores do 64. Então o MMC aqui é 64. 64 dividido por 8, 8. 8 vezes 1, 8. 64 dividido por 16, 4. 4 vezes 3, 12. 64 dividido por 32, 2. 2 vezes 6, 12. 64 dividido por 64, 1. 1 vezes 10, 10. Fazendo essa soma, a gente tem 42 sobre 64. Está justamente aqui na alternativa C. Essa é a resposta para essa questão.